Não era bom começar falando quem eu sou, qual é o meu nome, quantos anos eu tenho? Pode ser? Então, Pode já? pode se apresentar. Meu nome é Rosana, eu tenho 67 anos e eu nasci Eduardo e hoje eu sou uma mulher trans. E como foi a sensação da primeira vez que você pediu que alguém te chamasse de Rosana? Como foi ouvir alguém te chamar de Rosana? Foi bom, né? Porque você realiza aquilo que é o seu desejo interno, né? E de onde veio o nome Eugênio? Você que escolheu? Qual é a história desse nome na sua vida? Então, é meio assim. Minha família é muito católica, eu não. Eu acabei sendo mais ateu, quer dizer, eu já sou ateu há muitos, muitos anos. E havia um Papa, que era o Papa Pio XII, tem uma rua em São Paulo chamada Pio XII, que o nome dele era Eugênio Pacelli. Naquele tempo as coisas não eram conversadas assim como é hoje, não eram discutidas, né? Ainda existe violência contra as pessoas trans, mas naquele tempo nem se falava, isso não existia, né? Só tinha o que chamavam de travesti, e era uma coisa muito marginalizada, né? Se bem que teve aquela, não é a Roberta Close, é uma outra... Cláudia Wanda? E eu sempre cresci ouvindo aquelas coisas de Pio XII, Pio XII. E depois, um dia que eu descobri que ele chamava Eugênio Pacelli, eu achei bonito Eugênio. Não, que ela foi uma pessoa que abriu caminho para todo mundo, né? Mas era uma coisa assim, à margem da sociedade, não se falava. Muitos anos depois, assim, quando eu já era muito adulto, eu descobri que o Eugênio Pacelli não foi um grande papa, ele foi muito controverso. Ele não ajudou, ele meio ajudou um pouco os nazistas, não suportou a fuga dos judeus, então foi um personagem meio controverso, mas no entanto eu acho o Eugênio um nome bonito. Você sente que por conta da sua classe social, com quantos anos você se assumiu trans publicamente? Eu já era adulta, né? Quais foram os momentos da sua vida que você foi sacando que você não era mulher? Acho que começa meio na adolescência, né? Assim, você vai crescendo e o seu corpo vai se formando e você vai adquirindo um olhar para o mundo que vai mudando. E mesmo assim foi difícil, porque eu sou de uma classe social da classe média, né? E assim, tem uma pressão do modelo que você tem que seguir. Vai criando a sua sexualidade, mas não acho que não está relacionado com a sexualidade, acho que está relacionado realmente com postura ou de identificação mesmo. Acho que é mais talvez de identificação, não se identificar com outras pessoas, mas se identificar com você, como você mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. E todo mundo sabia que eu tinha nascido Eduardo, filho da Vitorina, e era muito complicado, né? Especialmente para minha família, né? Uma família espanhola que tem muito essa coisa do que os vizinhos vão pensar, né? Então foi uma coisa difícil. Agora, quantos anos? Acho que é bem nessa fase da adolescência que a gente começa a abrir a cabeça. E você lembra de algum episódio marcante que foi te dando umas pistas de... Tá, eu acho que eu não sou igual às outras mulheres, acho que... E aí você foi entendendo que você era um homem? Sua família te apoiou? Como foi a relação com a família?
Ah, eles já percebiam que tinha alguma coisa esquisita. E eu sempre fui um menino muito feminino, né? E acho que a minha mãe, especialmente, ela percebia. Mas a gente não falava, a minha família não é muito de conversar, né, as coisas. Muito do padrão de mulher, né? Assim, você se pintar, você se organizar, assim, se montar para fazer qualquer coisa, de sair da cama e nossa, preciso dar uma arrumada na cara. Mas depois acabava aceitando e foi encaixando tudo, né? Mas foi sofrido para todo mundo. E eu acho interessante como parece que os homens não se preocupam muito com isso. Parece que os homens só saem. Então, acho que essas coisas de ficar se preocupando demais com o espelho, com pinturas, etc., e com cabelo, e com... Eu acho que isso cansa um pouquinho. Você ficou com medo de tomar hormônio a princípio? Ah, fiquei, né? Porque naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Os remédios não eram tão, assim, mais de 40 anos atrás, os remédios não eram tão bem elaborados, os médicos não tinham tanto conhecimento. Também toda a parte hormonal da mulher, né? Eu acho que isso de você menstruar, eu acho muito chato. Isso de você se preparar para ter filhos, também acho muito chato, não sei. São essas coisas que não me agradavam muito. Então, as doses dos hormônios não eram muito boas e os anticoncepcionais ainda eram muito precários, né? Porque os anticoncepcionais começaram nos anos 60 lá nos Estados Unidos, começaram a chegar no Brasil nos anos 70. Então, não era tão fácil e às vezes passava mal, né? Como foi pra você quando você parou de menstruar? Porque eu imagino que você fez uma hormonização. Como foi quando você parou de menstruar? Que sensação você teve? Eu acho que é uma libertação, né? Assim, aquilo lá não vai mais acontecer e você não fica preocupada em... E é estranho, você vai vendo a barba vai sumindo, você vai ficando mais redondo, né? E é um processo estranho mesmo. Como era essa sensação de a barba sumir, ficar mais redondo? Como foi? E reparando isso? Na verdade é uma coisa que você... não foi tanta diferença porque eu sempre fui um menino feminino, assim. Mas, apesar de eu ser moleque, eu sempre fui moleque. Ter um filho realmente, ou sei lá, que aquilo tudo seja correto e aquelas dores, nossa, aquelas cólicas. Eu acho que parece que a vida fica mais assim, um dia após o outro, não um mês após o outro. Assim, de soltar balão, de fazer guerra de pedra com estilingue, de soltar pipa, mas assim, eu sempre fui um menino delicado, inclusive nas feições, né? E como foi a sensação de começar a ter barba pela primeira vez? Você... É engraçado. É engraçado porque vai acontecendo, né? Então é interessante, vai mudando e aí você fica caçando no espelho. Será que está acontecendo alguma coisa? Acho que sim, não tenho certeza. Não deve ser nada. Então essa mudança é muito lenta, então vai acontecendo bem devagarzinho. Mas é estranho, você vai mudando. Você se olha no espelho, você fala, quem é essa pessoa, né?
mas no fundo é o que você desejava. Então, o importante, eu penso, é que foi um processo lento e acho que foi dando tempo de ir se acostumando. Como foi pra você começar a ser reconhecido como um homem, assim, as pessoas... Isso. Como foi essa sensação? Como é que é a pergunta? Você sente que você queria transicionar, mas que ao mesmo tempo foi dolorido pra você? Você sente o processo de transição? Porque em certo aspecto é uma mudança de identidade no físico, né? Você vai se transformando. Não, você vai deixando de ser aquela pessoa que você estava acostumado a olhar no espelho, né? Então, quando as pessoas começaram a te ler como um homem, como foi a sensação? Eu creio que as transições são sempre complicadas, né? As pessoas do zero fica bem mais fácil. Elas simplesmente são apresentadas para você, assim, como homem, e tá tudo certo, e a vida continua e segue. Mas a gente não saiu naquele momento da vida, né? Então o começo com as pessoas que a gente já conhece há muito tempo, ou até médio tempo, esse já é mais complicado. E aí também você vai sendo tratado de outro jeito na sociedade, né? Então, você tem que ir se adaptando. Tem um misto de curiosidade, as pessoas perguntam, não houve assim algo agressivo, mas realmente as pessoas ficam um pouco confusas como elas devem se tratar. Como foi isso de ser tratada como homem, como a gente pode dizer, né? E passar a ser tratada como mulher. Como foi essa diferença? Na verdade, era um desejo, porque, na verdade, o que me incomodava de ser homem muito era que eu tinha que ser corajoso, eu tinha que ser... não podia chorar. Também pelo fato de eu ser mais alto, assim, acho que foi mais fácil, né? Não sei. Tinha que ter uma performance profissional, tinha que, né, e eu não gostava disso. Eu queria ser mais assim acolhedora, mais... E tem algum caso que você quer contar de alguma pessoa que você gosta que foi um processo intenso, não precisa ser ruim, mas... chorar se eu quisesse, não precisar ser tão corajosa o tempo inteiro, pedir ajuda, que alguém me abrisse a porta. Então, isso foi sendo uma coisa que foi indo ao encontro do meu desejo, né? Acho que as mulheres têm mais permissão de serem sensíveis, né? Minha mãe foi complicada. Minha mãe, ela estava ficando meio doente, meio atrapalhada da cabeça. Então, para ela foi complicada. Ela confundia um pouco os nomes, acabava me chamando de outros nomes, assim, parentes dela. Na sociedade, isso era uma coisa que me incomodava como homem. Eu não podia ser essa pessoa sensível. O que mais foi te ajudando a sacar que você não era um homem, mas que você era uma mulher? Como é que foi esse processo de perceber isso? E isso para mim era complicado, porque eu ficava pensando, será que é justo eu fazer isso com ela, né? Ela também teve toda a vida me tratando de uma maneira, e numa época da vida dela, ela já faleceu, uma época da vida dela que ela precisava de um determinado suporte, eu coloco uma carga extra sumindo e aparecendo com outra pessoa. Essa coisa e o próprio corpo, né? Eu queria ser mais redonda, queria ter peito, queria
ter uma atitude mais feminina, de ser dona de casa, Eu acho que não foi tanto para ela, mas foi mais para mim mesmo. Um sentimento assim de, nossa, como é que eu vou levar isso com ela, né? Ela está perdendo a memória e agora que eu coloco mais água quente, né? No processo. colher, né, pegar no colo, essas coisas de mulher, né? Que é mais que a sociedade, o clichê da sociedade mais atribui às mulheres, né? E ela parou de te reconhecer quando você começou a ter barba e tal? Parou. Na realidade, eu falava que eu era o filho dela e ela ficava às vezes ela é como se ela se lembrasse de mim como um filho, mas era uma lembrança, acho que construída, não foi um negócio assim muito natural. E quando eu era jovem, tudo era muito... Hoje ainda existem esses clichês, mas quando eu era jovem era tudo muito segmentado. O homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa criando os filhos. Poucas mulheres da classe média, a qual eu pertencia, trabalhavam fora. E como ela estava perdendo um pouco a razão, aquela pessoa, a filha, havia sumido, então ela não perguntava dela. Então, eu era mais a pessoa que aparecia e, como eu disse, ela acabava confundindo com o nome do marido dela, com o do pai dela, como se uma outra pessoa houvesse aparecido e aquela outra desaparecido. O processo, acho, para ela não foi tão complicado, foi mais complicado para mim. Essa coisa do homem ter que ser viril, ter que ser bem-sucedido no emprego, ter que ganhar dinheiro, não pode chorar, tem que ser corajoso. Isso sempre me incomodou muito. Eu nunca quis isso para mim. Como foi complicado? Justamente porque eu ficava na dúvida se eu estava procedendo corretamente com ela, nesse momento complicado da vida dela. Mas você acha que hoje em dia talvez você não teria transicionado como mulher? De repente não. Se eu tivesse tido a permissão de ser quem eu fosse, né, com o corpo que eu tinha, talvez de repente essa é uma pergunta interessante. Você se arrepende de ter transicionado nessa época por causa da sua mãe? Não, só acho que foi um caso um pouco mais complicado. Foi, porque é um processo assim diferente pra gente, né? Assim, pra todo mundo. Eu acho que os clichês, uma coisa que me incomoda um pouco nas pessoas que transicionam é quando a pessoa cai num exagerado oposto, assim. Então, um homem que vira mulher e fica muito perua, assim, cheio de brinco, cheio de maquiagem, exagerado. Tem que se reinventar para a sociedade, tem que ficar explicando ou marcando as suas posições. E aí tem essa condição com a minha mãe foi um pouco mais assim, tinha que ser mais elaborado, né? E na realidade acho que foi mais complicado na minha cabeça. Ou a mulher que vira homem, ou a mulher que é gay, né? Que fica muito masculino, sabe? Essa coisa de ter que coçar o saco. Eu acho que você tá repetindo o clichê no sentido oposto. E, em geral, você gosta que as pessoas saibam que você é trans ou você prefere que elas não saibam? Eu não me importo. Quem me conhece de antes sabe realmente o que aconteceu. Em geral, eu não me importo, me apresento e isso é que é ruim, né? Eu fico pensando nessa pergunta que você fez.
Talvez se eu não tivesse que cumprir esse papel, talvez eu nem tivesse transicionado. Então, mas você se incomodava em ser lida como homem, ou você se incomodava em ser, tipo, das pessoas falarem que você era um homem, ou não te incomodava? Quando eu era um homem, Eu tô com 60 e tantos anos, então eu não tenho assim pretensão ou mesmo até interesse em conhecer outras pessoas, então assim, outras pessoas de um relacionamento afetivo, então eu só fico vivendo a minha vida assim sem essa afetividade. Então os meus amigos sabem, isso aí não é algo importante. Na minha altura da vida, não creio que isso seja relevante. A gente passa muitas pontes e estou satisfeito hoje em dia. o que me incomodava era isso, lida como homem dentro do clichê masculino, né? Eu não queria cumprir aquilo que estavam exigindo de mim, porque eu era um homem, né? É isso. Mas te chamarem do seu nome de batismo não te incomodava ou te incomodava? Não, porque era o meu nome, né? E como foi essa coisa de relacionamento? Como foi pra sua esposa? Ou ela te conheceu quando Não, você... Isso foi engraçado, né? Porque a gente foi mudando o nosso relacionamento, tendo isso de uma grande amizade e eu fui realmente reinventando. Isso foi bom, porque é como se tivesse um casamento antes e um casamento depois. Só depois que eu resolvi as coisas e que conversei com a minha família e durante muito tempo eu fui tomando hormônio, aí eu tive coragem de pôr peito, tirar o pênis e que isso também era complicado naquela época, não tinha essas técnicas de cirurgia que tem hoje, né? As próteses eram salinas, era pesado, as próteses de seio. Então eu demorei um pouco para fazer tudo isso, porque não tinha tecnologia mesmo, né? Na realidade, eu acho que ele se dá bem comigo hoje em dia, né? Como dava antes. E antes a gente era um casal, hoje a gente também é um casal, mesmo um casal de 2 homens. Então, Nesse caso, lembrando que a sua vida, então, você é casado com a mamãe. Então antes vocês eram um casal de 2 mulheres e agora é um casal de uma mulher e um homem. agora E aí você vai se conformando, assim, vendo que você vai ficando mais harmonioso com as suas ideias internas, né? Como foi a sensação quando você se viu com peitos pela primeira vez? Eu gostei, né? Era o meu desejo, eu queria ter um aspecto feminino, porque é essa sensação que eu tinha do feminino, né? Que o feminino era mais afetivo, que o feminino era mais acolhedor, que o... É você, então você é casado com a mamãe. Agora a gente é um casal de... Tipo, a vida do Eugênio real. Agora a gente era um casal de 2 mulheres, agora a gente é um casal de... Tá. Ou ela te conheceu depois da transição, ela te conheceu como um homem. Isso foi meio confuso. Que ponto que a gente retoma? O feminino não precisava ser tão duro, podia chorar, então o seio foi uma coisa que trouxe essa aparência, né? As pessoas começaram a me tratar diferente mesmo, né? Porque eu fiquei mesmo com cara de mulher, não tenho um aspecto que restou. Tá certo que hoje eu sou uma pessoa idosa, mas já quando eu era ainda moça, eu já tinha um aspecto bem feminino.
Ninguém sabia que eu tinha sido homem, se eu não dissesse, e eu não dizia, porque eu não era, nem precisava contar, eu era uma mulher. E você geralmente se relacionava afetivamente com homens ou mulheres? Então, ou a mamãe te conheceu como um homem, Não, então já. a gente era casado e... Então vocês eram duas mulheres duas mulheres, juntas. é. Então, como é que a gente... Então, como foi pra sua esposa quando você transicionou de gênero? Então, essa questão era complicada, porque, na verdade, não era uma questão de eu querer me relacionar com mulheres. Era uma coisa interna minha, não tinha a ver com a questão sexual de eu ter atração por mulheres. Na verdade, eu não era gay. Eu era uma coisa que eu tinha pra mim, de querer ter esse aspecto feminino, de poder, como eu falei, ser delicada, poder chorar. Mas eu sempre me relacionei com homens depois que eu transicionei. Mas antes eu não me relacionava com ninguém. E por que não? A gente era casado, a gente estava junto já há algum tempo, né? E eu acho que foi algo meio natural, assim. Eu gostava muito dela, gosto muito dela, e a gente foi devagarzinho conversando, como se fosse uma brincadeira que acaba virando algo um pouco sério. Então, porque não tinha interesse. Acho que eu tinha essa dúvida dentro de mim, né? E eu não sabia, então eu não tinha interesse por meninas, mas também não ia ter interesse por meninos, então eu ficava na minha. E como foi quando você começou a se relacionar com uma pessoa pela primeira vez? Foi estranho, né? eu perguntava muito a respeito, muita opinião dela, o que ela acharia dessas mudanças. E no final das contas, acho que ela embarcou um pouco comigo. Depois de muitos anos de casado, a gente acaba criando uma amizade, uma ligação muito grande. Interessante, como se os pensamentos fluíssem juntos, né? E não é que ela tenha me ajudado, nem que ela tenha me suportado. Eu acho que foi um processo. À medida que a gente vai envelhecendo, é um processo. À medida que a gente vai buscando novos interesses, novas coisas para estudar, novos amigos, isso também é um processo. Então, esse foi um processo que também foi acontecendo ao natural. Demorou muito, porque enquanto eu não fiz uma cirurgia de retirar o pênis, de me transformar numa vagina, eu não tinha coragem de me relacionar com ninguém. Eu ficava na minha, né? Só depois, quando eu me senti uma mulher completa, que eu fiz todas as cirurgias e fiquei com uma conformação feminina, que eu comecei a me relacionar com homens e eu não falava que eu tinha nascido homem, eu ficava na minha. Como as pessoas criarem barriga, perderem cabelo, ou realmente fazerem uma transição. É algo meio assim, muito devagar. Quando a gente olha assim, muito tempo depois de um relacionamento, você não consegue olhar dia a dia, pedacinho a pedacinho, mas sim toda a transição, todo o processo muito lento que é essa vida, que não obstante passa muito rápido.
Quer dizer mais alguma coisa nas considerações finais? Ah, eu acho que cada um tem que ver o que é bom para si mesmo, né? Eu acho que o mundo hoje é bem mais permissivo e bem mais acolhedor, embora ainda haja muita violência contra esses grupos que são diferentes, contra o diferente em geral, né? Mas hoje se discute, hoje existem leis, hoje existem iniciativas médicas, né? E qual você acha que, por você ser uma pessoa trans e ter vivido a trajetória de uma transição de gênero e tudo isso, qual que você acha que é a coisa que você mais aprendeu com essa experiência de transição de gênero? Então eu acho que as pessoas hoje têm mais liberdade de fazer o que sente melhor para si mesmo, tanto na questão de gênero como em qualquer questão da vida. E acho que as pessoas têm que buscar o que é melhor. Tem que, apesar das dificuldades, que hoje ainda tem muitas, né? As famílias ainda têm dificuldade de aceitar Sabe que tem uma personagem mitológica que um cara, ele estava passeando, ele viu duas cobras enroladas, ele separa as cobras e ele acaba virando uma mulher. E aí, muitos anos depois, ele encontra as cobras, ele as separa e ele acaba virando um homem. E ele foi assim, passando pela vida de uma maneira fluida, como se diz hoje em dia, se transformando entre homem e mulher. Mas as pessoas têm que ir em frente, se é o desejo, e procurar o que quer para si. E qual foi a coisa que você, tipo, uma lição que você aprendeu sendo trans? Tipo, o que a sua experiência trans de vida te ensinou de maior lição? Eu acho mais ou menos que é isso que acontece. Você tem uma percepção melhor em termos de humanidade, e também de você, o que você pode fazer, o que pode ser limitante e o que não é limitante. Eu aprendi muito isso. E também aprendi no meu trabalho a respeitar as pessoas. Que você tem que fazer as coisas aos poucos na vida. O meu pai foi uma coisa que eu pude aprender porque eu sempre fui uma pessoa bastante impulsiva e eu sempre fui uma pessoa de querer muito as coisas com justiça, assim, o que é certo. E o meu pai falava, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? E ficar perdendo os pedaços pela vida. Ele me falava muito isso. Imagino que eu sempre tenha respeitado, mas assim, focar no que é mais importante. Então, o mais importante é ou o trabalho, ou a música, ou piano, ou francês. Aquilo naquele momento é muito importante. As outras atividades, as transformações não são tão relevantes. E então as pessoas, eu acho que a gente tem que dar um tempo para si mesmo e fazer as coisas da vida da gente com calma, para dar tempo de assimilar e não ficar se arrebentando por aí. Como eu falei, o fato de criar uma barriga não é tão relevante. O fato de você fazer uma transição de gênero não é tão relevante. A vida é muito mais que isso. Obrigada. Nada. Obrigada.